Em dezembro de 1988, o assassinato do ambientalista Chico Mendes, no Acre, chocou o Brasil e o mundo. 2 anos depois, o documento especial voltou a Chapuri, onde Mendes foi executado, para comprovar que nada havia mudado na relação entre latifundiários, índios e seringueiros. O programa foi ao ar originalmente em 1990 pela Rede Manchete. Boa noite. 2 anos após o assassinato de Chico Mendes, a situação continua tensa no Acre, com frequentes conflitos entre seringueiros e capangas dos latifundiários. Os fazendeiros de outras regiões do país estão comprando cada vez mais terras no Acre. Eles mandam derrubar a floresta e expulsar os seringueiros, para transformar as matas em pastagens. O império da violência no Acre. Este é o nosso assunto de hoje. Com 5 crianças lá dentro e eles continuam. Prometeram que viriam aqui derrubar essa casa. Oh, meu pai santo, eles vão derrubar minha casa. Pra onde é que eu vou com meus filhos, meu Deus? Vou ficar jogando aqui nesse... Abençoado, que já tá com 3 vezes que eu faço minha casa, vocês queiram. Eu tenho fé em Deus que você vai receber justiça. Isso é uma ameaça de acontecer mais assassinato nesse estado. Que é a terra onde os caras dizem que mata e mata. Em 1 minuto, no documento especial. Os seringueiros do Acre trabalharam em paz até o começo dos anos 70, quando o governo iniciou o processo de colonização do estado. As terras que sempre foram ocupadas pelos índios e seringueiros, então passaram a ser tomadas por latifundiários de outras regiões, especialmente do sudeste e do sul do país. O resultado da disputa das terras é a violência crescente, que passou a fazer parte do dia a dia no Acre. O Acre, que faz divisa com o Peru e a Bolívia, já foi um dos maiores produtores de borracha no início deste século. Até o sertão, na cidade e na roça, divididos calados, eles todos sonharam. A ganância desmedida dos pecuaristas, que derrubam a floresta para plantar capim, forçou uma resistência por parte dos seringueiros e a criação dos primeiros sindicatos. Foi assim com o Pinheiro, né? Companheiro que foi assassinado. A reação dos fazendeiros a esses líderes foi violenta, transformando a região num cenário de lutas, mortes e escravidão. A crise atingiu seu ápice com o assassinato do principal líder dos seringueiros, Chico Mendes, em dezembro de 88. O mundo, de repente, virou os olhos para um fato que existia e permanece até hoje. Os assassinos de Chico Mendes foram os únicos julgados e presos nesta terra de impunidades. Darli Alves da Silva e seus filhos Darcy e Olaci estão numa colônia penal em Rio Branco e já foram vistos almoçando em restaurantes da cidade. O
O quadro de violência em Chapuri diminuiu, mas não acabou. O Brasil poderá mostrar sua cara para o mundo novamente, caso seja anulado o julgamento que condenou os assassinos de Chico Mendes. Em Rio Branco, a reação foi imediata. Foi organizada uma passeata para tentar evitar que o caso seja revisto. Está querendo anular os assassinos da morte do Chico Mendes? Os mandantes do assassinato do Chico Mendes? Em Chapuri, a memória de Chico Mendes está viva. Pode ser vista na casa onde morava e no sindicato onde era presidente. O trauma de sua morte está longe de desaparecer. A viúva de Chico, Ilzamar Gadelha Mendes, continua morando na cidade com os 2 filhos. Ela teme pela possibilidade de reviver outro julgamento dos assassinos de seu marido. Todo mundo sabe, foi provado, teve prova, está o Genésio, testemunho de que foi o Darli que mandou matar o Chico, foi o Darcy que confessou com sua boca própria que foi ele que matou o Chico. E seria um absurdo se seus desembargadores votar a favor de que seja anulado esse julgamento. Para saber por que morreu Chico Mendes, é preciso entrar na floresta. Dezenas de seringueiros e representantes de seu sindicato estão entrando nessa área pela 3ª vez para impedir o desmatamento. A floresta continua a ser destruída e os empates agora são para defender a reserva Chico Mendes. A equipe do documento especial acompanhou um empate, um tipo de resistência ao desmatamento criada por Chico Mendes e que consiste em enfrentar os fazendeiros no corpo a corpo. É importante que todo mundo vá em silêncio, sem barulho, só dos pés mesmo, que não dá para ninguém deixar de fazer zoada com os pés, porque se os caras estiverem proximamente for conversando, eles fogem, né? Os peões podem estar nos barracos ou de tocaia. Por isso, todos se comunicam apenas com gestos. Alguns seringueiros levam armas escondidas. A maioria dos peões se escondeu na mata. Os seringueiros encontram apenas um encarregado da derrubada, que não tem obedecido aos apelos de não cortar mais árvores. Nesse momento, provisoriamente, não vou esperar, mexer, né? Vou esperar as ações que vêm mais para trás. Isso. Mas naquele dia o senhor também disse que ia parar enquanto o homem não chegasse, o senhor parava com o desmatamento, e foi só nós dar as costas, o senhor invadiu lá, que tem desmatamento lá para nós, todos nós vimos. Mas não tem só eu para derrubar Como nada. é que não vai derrubar mais um hectare de nada aqui, tá? Aqui dentro. E você tira um licença para derrubar 40 hectares, você derruba 100. Esta área já desmatada serviu de acampamento para os peões e suas motosserras, que foram expulsos no empate anterior. Ele sair, eles pediu que não podia sair logo, a gente pegou e derramou logo tudo, tirou os traços assim, arregaçando tudo. O desmatamento já está perto de atingir as casas próximas e já destruiu centenas de seringueiras e castanheiras. As que ficaram intactas serão queimadas pelo fogo em agosto, época em que a floresta fica em chamas. Por isso, o grupo está decidido a ficar de vigília até o inverno. Destruindo a mata, os peões estarão aniquilando não só as possibilidades de sobrevivência dos homens da floresta, mas a toda forma de vida existente aqui. Se eles derribarem esse resto de floresta que nós estamos vendo aqui, significa que vai desagasalhar daqui mais de 100 famílias que estão morando dentro dessa floresta, vivendo da seringa, da castanha, do açaí, do patoá e de das caças que estão aqui dentro, a paca, o jabuti, o tatu, o capelão, o porquinho do mato, o veado capoeira, a anta, que todos estão aqui dentro dessa floresta. E não os peixes. E os peixes dentro dos igarapés. Esta reserva fica a 2 dias de barco de Chapuri. Os seringueiros vão chamar mais pessoas para impedir o desmatamento e pedem socorro para ajudar a salvar o que ainda resta de floresta, já que a lei aqui está apenas do lado dos fazendeiros. A gente gostaria que todos que assistem este movimento nosso contribuam para que dê condição do nosso pessoal continuar aqui, levando em consideração que nessa época, que eles vão estar aqui, eles não vão poder cortar seringa, eles não vão poder quebrar caçamba, não vão poder fazer roça. Daqui a pouco, você vai conhecer o drama dos seringueiros que estão sendo massacrados pelos capangas dos fazendeiros na região de Rio Branco.
Você vai conhecer também os problemas dos seringueiros que vivem em regime semi-escravo e de outros que debandaram para a Bolívia. No Acre, a lei costuma estar sempre ao lado do mais forte. Nas questões sobre disputa de terras, os fazendeiros mandam destruir as casas dos seringueiros antes mesmo de ser expedida qualquer ordem judicial. Além de derrubar as casas, os capangas dos fazendeiros costumam destruir ou queimar todos os pertences dos seringueiros e de suas famílias. A crise do borracha também contribuiu para que os seringueiros abandonassem as florestas rumo aos seringais na periferia da capital, Rio Branco. Aqui também, eles são perseguidos e brutalmente injustiçados. A violência impera em sua forma mais bárbara. É o que eu não tenho para onde ir. E agora, se eles derrubarem minha casa, para onde é que eu vou, meu Deus? Este é o seringal Belo Jardim, com 8.000 hectares, que é reivindicado pelo fazendeiro Edilberto Pereira, o Betão, dono do maior frigorífico do Acre e de várias fazendas de gado. O terreno também é disputado pela família Jimmy Barbosa, que acusa Betão, juntamente com os moradores do local, de ter grilado estas terras. Dezenas de famílias que moram aqui estão vivendo em estado de terror. Elas veem as suas casas sendo derrubadas e queimadas pelos jagunços de Betão. O juiz Ciro Facundo de Almeida, de Rio Branco, expediu um mandado de reintegração de posse a Betão, que, com o apoio da polícia e de seus jagunços, derrubou mais casas do que previa o mandado. Uma ação brutal que vem se repetindo há meses. Não aceito! O povo está chorando com fome! E deixar derrubar uma casa do povo, isso é um absurdo! O que a senhora pode fazer? Um absurdo! Se a lei manda... Isso é uma lei justa! É uma lei injusta! Isso não é justiça, não! Como é que você não tem pena, não? Tem gente dentro da casa, você tá derrubando? O pessoal dentro da casa. Tu vai ter coragem de derrubar a casa com o pessoal dentro? Tá mandando, não vou derrubar, né? Passou mal aqui. Isso é uma injustiça muito grande. Moradora daqui? Eu não aceito uma coisa dessa. Ô, Zinete, desce pra lá, gente, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. A mulher tá morrendo. Vem pra cá, que eles fizeram. Antes de conseguir um mandado de reintegração de posse, o fazendeiro Betão já tinha espalhado o terror no seringal. Dona Marcelina teve sua casa destruída 2 vezes, por motosserras e pelo fogo. A casa foi queimada e seu cachorro morto a tiros. Também foram destruídos pelo fogo todos os móveis e utensílios. Aquilo ali é o que sobrou das suas coisas? Mas só o que tiraram. Aquelas coisinhas ali. Acabaram com tudo. Aqui estavam as coisas da minha nora e minha, tudo aqui dentro. Panela, acabaram com tudo. Tá aí, só os cacarecos aí. Tudo acabado. Meu filho, acabou-se tudo. Os seringueiros vivem em constante ameaça. Se resistirem, morrem. Os fazendeiros agem como os antigos coronéis,
que fazem e compram a lei e andam cercados de capangas. A equipe de documento especial foi surpreendida pelo próprio Betão, que, cercado de jagunços, tomou à força as fitas que foram gravadas no seringal Belo Jardim, no momento em que o grupo dele destruía pela terceira vez a casa de Dona Marcelina. Parte das imagens a equipe conseguiu guardar antes da ação do fazendeiro. Dona Marcelina voltava de Rio Branco quando soube da notícia de que os jagunços do Betão estavam derrubando a casa que ela acabara de reconstruir. Os seringueiros se reuniram e foram tentar enfrentar os jagunços, porque a ação de despejo havia sido suspensa e o governador do estado havia pedido uma trégua para resolver o problema. Só que Betão é conhecido no Acre como um homem temido e que independe de mandado para expulsar as famílias. Algumas famílias estavam dispostas a resistir se fosse preciso. De longe, ouviam-se os tiros de revólveres disparados pelos jagunços para intimidar os seringueiros. Da Marcelina, olha. Esse é o gerente do Betão, Raimundão. Eu vou com ela. Amaldiçoado, que já tá com 3 vezes que eu faço minha casa, vocês queimam. Eu tenho um filho desse que você vai receber justiça. Onde é que passou, dona Marcelina? Eu não sei. Marcelina, chama o pessoal pra cá. Todo roçado, olha o que restou da casa da Marcelina. Padre, Filho e Espírito Santo, essa é a primeira cantiga que nessa casa eu canto. Essa é a primeira cantiga que nessa casa eu canto. Existem no Acre 2 tipos de seringueiro, o cativo e o liberto. O liberto pode vender sua mercadoria para os marreteiros que percorrem os rios de barco ou para as cooperativas. Mas em plenos anos 90, ainda existem seringueiros cativos, vivendo em regime de semi-escravidão. Esta fazenda Valparaíso, no Vale do Juruá, município de Cruzeiro do Sul, mantém os seringueiros em regime de cativeiro, impedindo-os de exercer qualquer atividade fora do controle do patrão. Quer que a gente plante um pau de roça, não quer que crie um porco. Até um cachorro que a gente cria em casa mesmo para uso doméstico, ele não quer que crie. São 160 mil hectares dominados por Manuel Batista Lopes. O fazendeiro obriga os seringueiros a assinarem um papel autorizando a retirada da seringa e a obrigação de vender para ele. Tem uns 54 anos que eu moro aqui nessa terra, né? Então eu cortava a seringa. Então por causa dessa assinatura dele, aí ele tomou minha estrada e eu não fui com ele. Rapaz, todos os anos tinha que se assinar aí. Vocês já assinaram? Era. Mas você sabe ler? Sei não. Você sabe o que tinha só escrito? o dedo. Tá só o dedão. Você sabia o que estava escrito no papel? Não. Para plantar um pé de mandioca ou tirar uma árvore, o seringueiro precisa de uma autorização por escrito, que proíbe a venda de qualquer um desses produtos, a não ser para o fazendeiro. Ele deu essa autorização para ele poder colocar um roçado com hectare de terra, só para o consumo de casa, não para vender. O endividamento atrela o seringueiro ao patrão, de maneira a nunca ser saldada a dívida dele, mantendo o trabalhador sob completa dominação. Deusdete Maciel tem 25 anos, 2 filhos e nasceu no Vale do Juruá. Acorda de madrugada para percorrer a estrada de seringa, que tem cerca de 120 seringueiras, para cortar e retirar o leite da árvore. Depois, volta para recolher uma média de 6 quilos de borracha, que obrigatoriamente tem que vender ao patrão da região. Aqui nós não somos livres de jeito nenhum, nós é sujeito do patrão, porque perante que a gente tem essa assinatura,
A gente não pode tirar 1 quilo dessa borracha para vender fora. Quem não der 60 quilos de borracha por ano ao patrão ou desobedecer qualquer exigência, fica sem a estrada de seringa e pode ser expulso do lugar. O senhor não pode mais cortar a seringueira? Estou cortando porque estamos fazendo duro. A gente vai dar morrer. Teimando. Dona Francisca, de mais de 60 anos, já teve liberdade para fazer e criar o que bem entendia. Hoje lamenta viver em regime de semi-escravidão. Não estou aumentando nem diminuindo, né? Não deixa eu... Isso mantém vocês quase cativeiro. O presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros em Cruzeiro do Sul, Antônio Macedo, já fez todo tipo de apelo para impedir a continuidade dessa relação de trabalho escravo. Você vê esse fax aqui? Ele tem 300 assinaturas, né? Aliás, tem 30 mil assinaturas de pessoas e entidades dos Estados Unidos, né? E de outros lugares do mundo. Macedo reuniu 40 entidades, inclusive o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, para visitar a Fazenda Valparaíso. Mas o juiz Heitor Andrade Macedo aprovou uma petição em nome do fazendeiro, proibindo a entrada de qualquer pessoa ou representante de entidade na fazenda. É interessante frisar que o doutor Heitor Andrade de Macedo é um dos mentores, planejadores da morte de Chico Mendes quando era juiz em Brasileia. Ele participava de diversas reuniões em Brasileia com os fazendeiros que eliminaram Chico Mendes. Expulsos à força das terras que sempre ocuparam, os seringueiros estão emigrando em massa para a Bolívia. E na fronteira estão os sindicalistas marcados para morrer. Entre eles, Osmarino Amâncio Rodrigues, o sucessor de Chico Mendes. E sim da colocação. Apenas tem o direito de cortar a seringa. Aqui também é o patrão quem dá o preço da borracha e quem vende a mercadoria de consumo da família. Você vendendo a lata de óleo ali nesse marreteiro que eu trabalho com ele, então você vendendo a lata de óleo a 400 cruzeiros. E 1 quilo de borracha a 140, o que nós vamos fazer com isso? Dá para viver? A gente tem que ficar calado, quieto aí, por mais que tenha razão, porque senão ele diz, então vai lá a tua terra. A maioria destas pessoas não tem nenhum direito. Por exemplo, mais da metade não tem nenhum documento. São pessoas que nascem, vivem e moram sem ter a memória histórica. No coração da Amazônia, o Acre é a última fronteira do Brasil, onde a impunidade é uma constante. O regime de semi-escravidão nos seringais é uma situação inconcebível no resto do país. Em meio à destruição de suas florestas, Chico Mendes criou o empate, uma forma pacífica de evitar o desmatamento. O assassinato do líder dos seringueiros não bastou para empatar as agressões aos povos da floresta e à natureza exuberante da Amazônia. Mas os seringueiros continuam resistindo. É uma presença viva, a mostrar que é possível ao homem conviver em paz com a natureza. Pileiro mata poceiro, só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão, afora os que já morreram.